Bom dia a todos. Meu nome é Aline, eu vou fazer a abertura da reunião de domingo de hoje. Sejam todos bem-vindos nessa manhã ensolarada, porém fria, mas aqui dentro nós vamos encontrar o calor e o amor do Divino Mestre. E a abertura de hoje vai ser feita usando o livro Jesus no Lar. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Esse aqui é o livro. É bem capaz de ter ele na library, na biblioteca. E esse livro é um excelente livro para abertura dá para ouvir direitinho? Né? A abertura do culto cristão. Tá? Quem tiver interesse, por favor. A lição de hoje é a lição de número 27. O que eu gosto de chamar a atenção para esses livros de Neio Lúcio, ele descreve bastante as emoções de Jesus. E é bem interessante prestar atenção quando são lidas essas lições na amorosidade de Jesus, nas expressões faciais de Jesus, na expressão corporal de Jesus. Nós somos seres que nós conversamos, nós falamos, nos comunicamos pelas palavras, mas mais de 90% de nossa comunicação é física, é corporal. É como o corpo responde. Às vezes a mente, a palavra é dita de uma forma, porém o corpo, responde de uma forma. Então a gente, como é que você está? Eu estou bem, mas você está tenso. A sua face está, eu estou bem. E Jesus, ele era um ser que o que ele falava, ele expressava. E é isso que nós estamos aqui para aprender nesse mundo. Nós estamos aqui para aprender a demonstrar o sentimento, sublimar o sentimento e mostrar a todos como viver bem. Aprendermos a viver bem, isso que quero dizer. Enfim. A lição é intitulada O Dom Esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhonha as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente: existia um homem banhado pela graça do conhecimento, do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Então imaginemos, este homem, ele foi como se, Jesus está colocando aqui, como se esse homem fosse agraciado por tudo que aquilo que ele quisesse, ele teria. Tudo que ele achasse que ele precisava, era só ele dizer, eu quero isso, e ele teria. Ante ao ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Então, vamos trazer essa lição também para o dia de hoje. Coloquemo-nos no lugar deste homem. Então, quem de nós não quer viver com a virilidade da mocidade? Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Quem de nós não queremos riqueza material? Tem gente que vive é o gol da vida. Então ele pediu a esse anjo. Conseguiu a abastança e gozou a longo tempo. Todavia reparou que a retenção de grandes patrimônios provocava a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens,
Procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Então, às vezes, nós queremos as coisas, mas nós não pensamos nas consequências de tê-las, na responsabilidade que temos que ter para conseguir administrar esses bens que nós queremos. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbavam a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Não, eu pulei uma parte, gente. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Então, ele queria ser livre agora. Mocidade, riqueza, liberdade. Quem não quer, né? Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis, que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensor e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava que o mundo gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e atormentado pelos estiletos ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de sua paz, paz essa que desfrutava. Compreendeu depressa que não era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Por não ser vítima de reação destruidora dos próprios benefícios, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasias passageiras, e longe de acordar-se à situação, tornou-se à presença do anjo e preferiu-lhe o matrimônio feliz. Gente, que coisa, né? Às vezes, nós, mais uma vez, pedimos e quando nos é dado, nós percebemos o quão é importante trabalhar naquele dom que ainda achávamos que estávamos prontos para receber. A inteligência aqui para ele. O quanto foi difícil ele lidar com a responsabilidade de mostrar ao próximo a verdade. Não somos todos que estamos prontos a receber essa verdade. Então ele pede ao anjo o matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, confirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. O que é por sermos seres humanos, é uma coisa que é normal acontecer. Isso vai acontecer. Nós vamos envelhecer. E o nosso corpo não será mais viril. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternalmente, indagou que novo dom pretenderia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? O que vocês acham? O que faltou ele pedir? Ele teve a riqueza, ele teve o matrimônio feliz,
ele teve a inteligência, tudo aquilo que às vezes corremos atrás. Quem nunca pensou, se eu ficar rico, a minha vida vai melhorar? Mas somos seres que sempre queremos mais. Então, qual seria agora o dom que ele precisaria ter, então, pedido nesse caminho, nesse caminhar dele? Foi então que o mensageiro glorioso lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo. Quem acha? Quem me fala qual que é esse dom? Quem tem uma ideia de qual seja? Aceitação. E para você ter essa paz e essa aceitação, qual seria o dom que ele precisaria? Ele teve o dom do amor, que foi no matrimônio. Gente, a coragem. Ele faltou pedir a coragem, porque a coragem, ela é a mãe de todos eles. E ele vem então a explicar que a coragem produz o entusiasmo e o bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. É pela coragem que nós temos a vontade de levantar e enfrentar o mundo. Se ele tivesse a coragem, pedido a coragem no matrimônio feliz, quando ele perdesse a companheira, ele entenderia então que ele continuaria a caminhada. Se ele tivesse tido a coragem quando ele teve a inteligência, quando os outros ficaram contra ele, ele continuaria então a caminhada. A coragem é indispensável para a nossa caminhada. E Jesus interrompeu por alguns minutos, depois sorrindo ante a pequena assembleia e rematou. Olha que beleza. Jesus interrompeu por alguns minutos, depois sorrindo, porque ele percebeu que naquele instante as pessoas ainda se encontravam perdidas. Como assim? A coragem? Como assim? Sabendo então que nós estamos aprendendo, o mestre carinhosamente sorri, dizendo, ok, então eu vou explicar para eles. Então o mestre continua. Formosa é a mocidade agradável. Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e aos males da vida humana, a fim de aprender a consolidar no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E no final, ele coloca algo que é de suprema importância para nós que estamos como viajores nessa terra. Nós somos seres transitórios nessa terra. E ele diz, e tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontrará a verdadeira pátria. Não adianta esperarmos que seremos 100% felizes nessa terra onde vivemos. A felicidade aqui é transitória. Podemos ter todos os dons, que a felicidade nesta terra é transitória. A felicidade real nos será dada a partir do momento que nos tornarmos espíritos perfeitos e que entenderemos
todas as dificuldades, olharemos a essas dificuldades como transitórias, como necessárias. Essa sim é a verdadeira felicidade. Esperar que sejamos felizes 100% nessa terra nos causa frustração. Então vamos aprender com o Mestre. Vamos aprender com as lições que ele traz. Vamos pedir a Deus coragem para que possamos continuar a nossa caminhada. Vamos pedir a Deus boa vontade. Vamos pedir a Deus amorosidade para lidarmos com as nossas faltas e com as faltas dos nossos irmãos. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos ter carinho com as nossas falhas e coragem para aprender a sublimar essas falhas, lembrando que todos nós estamos fadados à perfeição. Queira você ou não, o Cristo nos disse: sois deuses. Podemos tudo que Ele pode. Comecemos hoje a trilhar essa caminhada. E sempre que tivermos quase que nos deixando levar pela loucura do mundo, lembremos que no barco da vida, Jesus é o capitão. Qualquer que seja a situação, lembremos. Se o mar estiver conturbado, lembremos, o Cristo está à frente. E neste momento, nesta vibração de amor e carinho, gostaríamos de pedir ao Divino Mestre, junto com a Pleiade de Espíritos Protetores deste lar de caridade, que nos proteja, nos guarde, nos ilumine, abra o nosso coração e o nosso ouvido do Espírito para que possamos absorver todas as mensagens de hoje. E que possamos aplicar essas mensagens no dia a dia. Ajuda-nos, Pai, a ter coragem para continuar a nossa caminhada e que, por mais tortuosa que ela pareça, que continuemos e nunca paremos, porque a felicidade real está à nossa frente, Jesus. Marchemos adiante. Obrigada, Jesus. Muitíssimo obrigada. Livro dos Espíritos hoje está com o nosso querido amigo Wallace e o Evangelho com a Lu. Bom dia, minha gente. Bom dia. Saudade desse lugar aqui. Tanto tempo que eu não venho aqui fazer um livro dos Espíritos, o Evangelho. Agora vocês vão ter que me tolerar aqui hoje. Que abertura bonita. Gostei do que eu ouvi aqui, porque tem tudo a ver. Gente, quando eu venho para cá, quando eu tenho que fazer Evangelho, eu tenho que fazer livro dos Espíritos aqui, é uma das coisas que eu mais quero assistir, é a abertura. Todo mundo que me conhece que sabe disso. Eu quero saber que lição que é, eu sento aqui, fico ouvindo para ver o que eles vão falar. Porque a gente vem aqui como instrumento de trabalho, do trabalho divino, do trabalho de Jesus nesse planeta, que ela falou bem aqui, a nos ajudar a nos instruirmos melhor, a nos prepararmos melhor para as novidades que ainda virão. E aí, a lição minha aqui hoje do Livro dos Espíritos, ela fala sobre politeísmo. Politeísmo são vários deuses, é a crença em vários deuses. E nós temos isso aqui no planeta até hoje. Tem muita gente que acredita nisso. Os Rastafari mesmo, da Jamaica, acreditam no Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva, Deus disso, Deus daquilo. Tem Deus para tudo quanto é coisa. E eu, pensando ontem onde encontrar alguma informação, e também eu fico às vezes parado, concentrado aqui no que eu li, no que eu entendi aqui, porque a lição é pequena, é uma só, me parece. É, uma pergunta só. Óculos. Esqueci o óculos em casa hoje, se não fosse a minha amiga ali me salvar. Não, são duas perguntas. Então, para nós aqui, é muito fácil entender que a gente acredita num Deus único. A gente não acredita em vários deuses. Eu assim, achei que seria uma coisa fácil, mas depois eu estava vendo aqui,
tanto a explicação de Kardec quanto a explicação de Miramês aqui. Então eu não vou perder tempo, não vou direto ao que interessa para que a gente possa entender isso melhor. Porque ainda existem quem acredita em vários deuses. E se a gente não se policiar naquilo que a gente tem aprendido, a gente acaba acreditando no que eles acreditam. Então deixa eu partir para a lição aqui, né? Que é do capítulo, que é o item 5. Item 5 do capítulo 2, Lei de Adoração. Nós já falamos sobre finalidade da adoração, já falamos aqui sobre a vida contemplativa, o último capítulo que agora foi o da prece, e agora nós vamos falar sobre politeísmo. Porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falsa. E a espiritualidade responde a Kardec: a ideia de um Deus único só podia aparecer como o resultado do desenvolvimento mental do homem, incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser natural, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura, e desde então tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum tornava-se para ele uma divindade. Tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural, e disso, a acreditar em tantas potências distintas quanto efeitos pudesse ver, não ia mais do que um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e que se elevaram ao pensamento de um Deus único. Alguém que conhece Odin? Odin é um deus. E o filho de Odin? Thor. Exatamente. Eu sou fãzaço do Thor. Um dos meus heróis preferidos. Eu gosto dele. É um deus. Thor é um deus. É filho de um deus e é um deus. Essas crenças ainda existem em vários lugares. Inclusive, eu estava olhando na online ontem e nós citamos vários lugares aqui no nosso planeta que ainda acreditam em vários deuses. Não é só a Jamaica, não. É, exatamente, a Índia também, exatamente. Vários deuses. Então, eu estava ouvindo aqui a lição de abertura e pensando exatamente no que eu fui procurar o Miramês, que eu esqueci do Miramês. Aí lembrei da Rose, ele falou: Rose, printa aí para mim, por favor. Estava lendo aqui agora, bate mais ou menos com aquilo que eu me imaginei, que eu queria falar para nós aqui. Gente, nós estamos numa escala evolutiva, progressista, nós estamos andando para frente ou para cima, mas nós estamos na direção norte. Tá? Todos nós, todo ser humano, que a Aline até falou aqui, todo ser humano. Então, eu acho assim, eu sempre vou comentar isso aqui com vocês, porque entre nós somos uma família, e eu quero muito que vocês acordem para a realidade de que vocês não estão vindo aqui na Casa Espírita porque ninguém aqui foi lá à casa de vocês buscar vocês para vir aqui, não. Vocês vieram com as próprias pernas. Vocês vieram porque ficaram curiosos, perguntaram, descobriram, ouviram. E aquilo bateu, falou assim: aonde é a Casa Espírita? Em tal lugar assim assado, a gente vem. Tem muita gente aqui que quando chega aqui me fala: eu achei vocês online. Estava procurando uma Casa Espírita, um centro espírita aqui, e descobri vocês online. Igual uma das últimas pessoas que falou com a gente aqui, morava aqui por perto, mas estava indo lá em Somerville, que nem é Somerville mais. Onde é que é o lugar lá agora? Malden, exatamente. Que é em Malden. Entendeu? Ela falou: estava indo em Malden, não sabia que tinha vocês aqui não e tal. Aí achou a gente online, agora veio para cá e está aqui com a gente. Porque aqui é mais perto para ela. Mas os dois são centro espírita. As duas casas são centro espírita. Por que ela está procurando um centro espírita? Não podia ter procurado a igreja católica mais próxima? O Rafael mesmo é um grande exemplo disso. Que isso, gente? O Rafael mesmo é um grande exemplo disso. O Rafael estava na igreja católica. Trabalhou muito tempo. Vocês conhecem o Rafael, né? O Rafael que vem aqui fazer palestra com a gente, está sempre trabalhando. Hoje ele não está por aí não, mas ele está sempre aí. Estava na igreja católica, é espírita. O dia que descobriu o centro espírita, largou a igreja católica de lado e já partiu para cá. Por que isso? Isso é conhecimento. A gente vai adquirindo conhecimento à medida que vai vivendo, vai aprendendo, vai sofrendo. Que a gente às vezes fica muito triste com relação ao sofrimento, mas o sofrimento é a melhor ferramenta de educação que nós temos. Deus é justo. Já coloca ali para você ver. Você sofre uma vez, você não quer sofrer de novo. Você vai descobrir um jeito de se melhorar. Então, todos nós estamos vindo aqui exatamente por causa dessa escala evolutiva.
A gente já não está mais naquela época em que acreditava em vários deuses ou qualquer outro tipo de crença. Aqui porque nós estamos falando sobre vários deuses. Mas ou qualquer outro tipo de crença que um dia você vem aqui na casa espírita, ouve os ensinamentos que os espíritos nos deixaram, porque aqui mesmo eu estou fazendo o livro dos espíritos, tá? Porque isso aqui são perguntas que Kardec fez à espiritualidade e tem muito mais. Isso aqui é só aqui no livro dos espíritos são quantas, Luiz? 1016 perguntas. Obrigado. Só que no livro dos espíritos. Aí tá certo, alguém para consertar. Tá vendo? Tá todo mundo atento. Por quê? Continuando aqui o raciocínio, além desses livros, desses 5 que a gente estuda aqui, que é o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui na casa a gente estuda o livro dos médiuns, obras póstumas e o livro dos... Eu esqueci o outro aqui, mas anyway. São 5 livros que a gente estuda aqui. Mas além dos 5 livros, tem outros. Revista Espírita mesmo é uma coleção enorme de material. Você pode ir lá que você vai encontrar muita informação com relação à nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso dia a dia. O trabalho da espiritualidade, aqui no Livro dos Espíritos, eles informam para a gente que o nosso mundo e o mundo espiritual vive paralelo. A gente vive no meio dos espíritos. Porque para início de conversa, todos nós temos o nosso anjo protetor, o nosso guardião, que já é designado para cada um de nós, todos nós temos um. É um espírito. É um espírito. Aí aqui você aprende que a vida é feita de reencarnações e reencarnações, que é mais uma oportunidade para você vir exercitar aquilo que aprendeu e aprender um pouco mais. E também resgatar os erros do passado. Nessas reencarnações, quantos pais, quantas mães, quantos namorados, quantos namores nós tivemos, seja filhos, sobrinhos, netos, porque todos nós aqui sabemos disso. Na nossa família tem sempre um primo, um sobrinho, alguém que gosta da gente como se fosse nosso irmão. Assim como nós temos um irmão que às vezes você não sabe de onde ele veio, porque não parece nada com ninguém da família. Aí você vem aqui para cá, para a doutrina dos espíritos, a espiritualidade vem te explicar, te ensinar que esse irmão é um espírito que precisava estar nesse ambiente para aprender com você e com a sua família tudo aquilo que ele precisa aprender. Não quer dizer que foi um irmão seu da vida passada, não necessariamente. Porque às vezes o seu irmão na outra vida cresceu espiritualmente. Ele não tem que voltar com você, não, ele tem que continuar para frente. Ele foi. Agora o outro que está vindo lá atrás e está precisando de ajuda, vai ser encaixado aqui nessa família. E aí a hora que você olha para o seu irmão, fala, esse menino... Não sei de onde ele veio, porque não parece nada com a minha família. Isso é justiça divina. Aí lembrei de Moisés. Foi o último filme que eu assisti agora? Foi. O último filme que eu assisti agora foi que eu gostei demais dele. Acho que não sei se é Moses, mas tem um nome, esqueci o nome do filme. Depois eu vou lembrar o nome do filme para vocês. Achei interessante que quando ele descobre que ele não é da família real, e começa a se envolver muito com a outra turma lá, que é a turma deles, né? Tem uma cena em que o faraó pega o filho dele, porque aparecem as pragas, aquelas coisas todas, né? Todo mundo conhece essas histórias. O filho do faraó morre, ele vai levar ele lá no deus dele, que ele tem um deus enorme, que ele cultua dentro do salão, para que esse deus revivesse o filho dele. Entendeu? E aí as coisas não vão dar certo de maneira alguma. E Moisés tira o povo dali para cruzar a história que todo mundo já conhece. Ali começa a nascer um Deus único. Porque Moisés acredita nesse Deus único. Então, ali naquela época a gente já vê a crença em vários deuses. Todo mundo acreditava em vários deuses. Então, hoje em dia, a gente já não carrega isso mais, mas tem muita gente que ainda continua acreditando nisso. Entendem? Então, eu vou ler para vocês aqui o que Miramês escreveu aqui, porque o que Miramês escreve aqui explica muito melhor do que eu. O homem primitivo, em épocas recuadas, não tinha condições de aceitar a crença em um Deus único, mas Deus, sábio e soberano,
Deixou que os homens primitivos acreditassem na doutrina politeísta para depois enviar uma sequência de revelações para incorporar os princípios da verdade, vindo a se revelar pelos seus enviados, solidificando-se em um Deus único, por Moisés. A concepção dos deuses se espalhou por toda a parte, mostrando aos homens que tudo era assistido por deuses específicos, na modalidade dos seus interesses para a paz de todos. Por vezes, esses deuses entravam em guerra e estimulavam a luta pelos direitos que os homens julgavam possuir. Moisés foi um instrumento ímpar nessa divulgação. Ele derrubou os deuses, mesmo que isso custasse, como ocorreu, muitas vidas. O espírito ganhou um corpo humano na sua simplicidade e ignorância, e dessa forma não poderia ainda crer em um Deus único. O próprio Criador foi quem inspirou os seus enviados para se dividirem, para dividirem o seu reino com muitos deuses. Mas como a verdade na Terra é relativa, cabem mudanças nas operações espirituais, que é o que está acontecendo com a gente agora. Porque a gente já não pensa, já não vê, já não acredita nas coisas como a gente acredita. A gente mesmo aqui, como acreditava há pouco tempo atrás nas nossas próprias vidas. Hoje a gente já vê a vida com uma maneira diferente. Por quê? De uma maneira diferente. Por causa dessas informações que a espiritualidade nos traz. E aí, dando sequência aqui, ele traz. E é nesse campo de trabalho que a verdade veste formas diferentes para atender a todos. Ainda assim, tem muita gente, nós todos aqui, pensamos de uma maneira diferente. Eu posso vir aqui falar coisas para vocês que vocês vão achar interessantíssimas, mas eu penso de uma maneira diferente. Alguém pensa de uma maneira sempre diferente, porque nenhum de nós pensa igual ao outro. Mesmo a verdade, mesmo em cima da verdade, a gente a vê de uma maneira especial, a sua, a minha, a própria. Porque todos nós pensamos, todos nós agimos, tudo que acontece comigo acontece com todos nós, a mesma coisa. A diferença está em educação, a vida que a gente viveu, tanta coisa que a gente passa na vida que vai formando umas ideias na cabeça da gente. Entendeu? Então a verdade, ela se como é que ele fala aqui? Ela se veste de formas diferentes para atender a todos. Até nos dias de hoje podemos notar que Deus permitiu que os homens preguem certas religiões com traços de primitividade, interpretando o livro sagrado ao pé da letra. Por quê? Porque ainda existem espíritos encarnados e mesmo desencarnados que somente aceitam assim, pela expressão da sua altura espiritual. Tudo é dado de acordo com a evolução das almas. Então todos nós temos que continuar esse trabalho de evolução. Não importa da maneira que cada um pensa. O que não pode é deixar de vir. Porque é aqui que a gente vai aprendendo, é aqui que a espiritualidade vai nos ensinando. Eu vou estar sempre citando para todos aqui os cursos da casa que acabaram de começar, tá? Que é para você aprender ainda mais. Eu vou estar sempre falando isso aqui. A melhor aula de todas é a primeira aula, que vai acontecer agora, segunda-feira. A primeira aula, porque ela fala de Deus. E eu já dei esse curso, e todos que derem esse curso vão perceber isso. Quando a gente termina a aula, todo mundo já tem uma ideia completamente diferente daquilo que pensava sobre Deus. Depois dessa aula. É a melhor aula que tem. E depois disso o curso fica fácil demais de você se desenrolar. Então, venham para aprender mais, para melhorar o espírito, melhorar o seu entendimento, galgar mais um step nessa caminhada para frente e para cima, e onde a gente está indo. Podemos observar que logo que a doutrina espírita afirmou de um modo claro que a reencarnação é lei natural, em todo o mundo teve início um combate cerrado contra essa verdade, pelas falsas ideias que os seus profitentes tinham assimilado em outras eras. Mas como a verdade não precisa de defesa dos homens, hoje os próprios antagonistas já se encontram em dúvida sobre a reencarnação pela maturidade espiritual. Gente, aqui, quando começou essa casa, 20 e poucos anos atrás, a gente ouviu várias e várias vezes do pessoal, principalmente o pessoal evangélico aqui, falando que aqui não era lugar de se visitar, que você não deveria passar nem na porta e coisas. Até hoje ainda existe isso. Esse tipo de pensamento. Mas hoje, se você for na internet e escrafunchar a internet, que a internet é uma bênção, tá?
Também pode ser um inferno na vida da gente, você tem que saber usar. Entendeu? Mas a internet é uma benção. Vai lá procurar, você vai ver, tem hospital espírita. Gente dando passe, gente, do jeito que a gente faz aqui num tratamento espírita aqui na quinta-feira, quem já veio aqui sabe como é que é, eles fazem lá. Lá é enorme, é muito passista. No Brasil, então, é demais. Um dos palestrantes que eu, esses dias, tentei lembrar o nome do danado e não consegui, agora não consegui de novo. Veio aqui uma vez, ele trabalha no centro espírita no Rio de Janeiro. E ele falando pra gente que lá na casa espírita dele, 150 passistas para dar passe. Esse passe que a gente dá aqui, ó. Na hora que chega a hora de dar o passe, 150 passistas. Eu falei, gente, é muita gente. Raul Teixeira, exatamente, obrigado, lembrou, beleza. Raul Teixeira, 150 passistas. Eu falei, você tá doido, é muita gente, ué, pra dar passe? Ele falou, é. Eu falei, nossa, se falasse comigo que tinha 150 pessoas para receber passe, eu até entendi. Agora, 150 passistas, imagina quanta gente tem lá para receber passe. Que vai à procura exatamente disso, como nós aqui. O centro é enorme. Igual nós fizemos aqui o encontro Alta de Souza, todo mundo viu, todo mundo que participou viu como é que era. Entendeu? É um negócio trabalhoso demais, mas foi bom, ajudou a gente demais. Inclusive a equipe do Alta de Souza é que trouxe pra gente o material que a gente ensina nos cursos hoje. O material que a gente usa com a evangelização infantil. É muito bom o trabalho deles. Aí a gente conversando com eles, vão descobrir, nossa senhora, a casa deles, igual a gente faz aqui, corrente magnética. Que é uma coisa que a gente aprende aqui, aprende, não exercita aqui, né? Que é o magnetismo que cada um de nós temos. Todos nós somos seres magnéticos, nós temos muito magnetismo, muita força, muita coragem, muita vontade de doar, de ajudar. Todos nós temos isso em nós, porque nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Não tem outro jeito, isso é natural do ser humano. Aí tem aqueles que resolvem vir aqui e botar esse negócio em prática. Eu quero botar em prática, eu quero ajudar a quem está carente, quem está necessitado. E quantos já não passaram aqui nessa casa? Porque eu mesmo fui um dos que comandou o atendimento fraterno quando começou. Começou comigo, eu que ajudava. Hoje é o Luiz que toma conta. Mas quem já passou aqui pelo atendimento fraterno sabe. Sentou aqui para bater um papinho e conversar sobre isso aqui. Sobre o que nós somos, qual é o nosso papel na vida, entendeu? Sobre uma coisa que eu não queria ter falado isso, mas a Aline falou aqui agora mesmo, que nós somos deuses. Nós somos deuses. Eu acredito nisso, sabe? Agora, nós não somos igual Deus da Sol, Deus da... Não é isso. Porque os deuses, aqui o Miramês vai falar isso aqui agora. Esses deuses existem. Existem realmente. Só que eles não são deuses, eles são trabalhadores da seara de Jesus. Porque esse planeta aqui foi Jesus que organizou para a gente, para receber a gente. Então ele é todo organizado para isso, para nos receber. Então nós temos os deuses, aqueles que tomam conta, o que eles chamam de deuses, nós temos aqui que tomam conta da chuva, tomam conta das plantas, tomam conta da vegetação, dos animais, temos. Todo lugar que você for... Quem assistiu, como é que é o nome daquele filme? Angel? City of Angels, acho que é isso mesmo, Cidade dos Anjos. Naquele filme não tem anjo pendurado para tudo quanto é lado? Tem anjo nos postes, tem anjo nos buildings. É aquilo ali. É aquilo ali. O universo divino está sendo observado o tempo todo. E quem tem que tomar providências em andar mais ou menos e bem e recebendo a ajuda desses irmãos, seja ele encarregado de ficar olhando por você ou não, porque às vezes ele está encarregado de olhar alguma situação, algum lugar, e você está ali, vai acontecer alguma coisa, e de repente ele pode te guiar para sair dali, ou procurar alguma outra coisa para fazer. Ele pode, mas sem ter relacionamento nenhum com você. Para que não aconteça um acidente. Pode, somos nós. Porque se você anda na linha reta, você vai estar do lado daqueles que andam na linha reta. A gente escolhe andar no mau caminho e segura as ondas, porque também tem aqueles que vão ficar ali do seu lado te direcionando. Você quer fazer, vamos aprontar, vamos agitar, vamos beber, vamos fumar, e tem. Que é aquilo que eu falei, a espiritualidade nos mostra que através do livro dos Espíritos, eles estão junto com a gente. Isso é simples, a vida é muito simples de entender. A gente tem que abrir a cabeça e ampliá-la naquele entendimento, naquela proporção que a gente quer entender. Se eu resolver falar aqui agora do meu Cruzeiro que perdeu o bendito do campeonato ontem, eu tenho certeza que eu vou encontrar uns 5 ou 6 aqui que vão querer conversar comigo, mas o resto ninguém vai querer falar comigo. Ninguém quer saber de Cruzeiro. É a mesma coisa a espiritualidade. A mesma coisa a espiritualidade. Você está falando em matar, opa, eles vão chegar juntinho de você. Você vai matar quem? Vão matar, ué. Vão dar um jeito de matar ele. E eles vão te levar, quando você assustar, você já matou. Mata a própria mãe,
Afinidade. Afinidade. Então é você que tem a responsabilidade de se cuidar. Eu não quero isso, eu não penso isso, não, isso não está comigo. Se ficar demais, eu vou estar sempre falando isso para todos, para vocês. Acha um banheiro, gente. Ninguém vai te incomodar no banheiro. Mesmo que ele bata na porta lá, você está no banheiro, não pode te tirar de lá. E senta ali e clama por Jesus. Jesus, me acode. Que você não precisa fazer isso não, viu, gente? A gente chama clama Jesus em qualquer lugar. Você precisou de Jesus, é só levar o pensamento a Jesus que ele vai estar com você. Ele está com você. É você que precisa estar com ele. Então, se você clamou por Jesus, ele vai te atender. Pode ter certeza. E clame por Jesus, que aí eles vão te ajudar, eles vão te auxiliar. Esses são os deuses de antigamente, que a gente, na nossa ignorância, como o Miramês está falando aqui, acreditava que seriam os deuses. Igual hoje, por exemplo, menino com 3, 4 anos, 4, 5 anos, já está tocando piano e toca Beethoven, Bach, toca os negócios e olha e fala, gente, eu não sei nem encostar, eu não sei nem como é que mexe num piano. Médico. Tem um indiano que, acho que era um indiano, ele já se formou para medicina novinho, o cara era uma fera na escola. O cara é médico, mas era um menino, eles tinham que estar assistindo ele lá do hospital, porque ele era um menino. Mas um cara desse, antigamente, a gente chamava de Deus. Ele é um Deus, porque ele faz uns trem que eu não faço, ninguém faz, e o que ele faz é absurdo. Uma criança fazendo esse tipo de coisa, eles certamente o colocariam como Deus. Hoje, a gente aprendeu muito mais. A gente sabe que não, Deus é único, é um Deus só. Não é porque ele é Deus, ele é um menino bem dotado e ele certamente trouxe essa condição com ele agora, na primeira oportunidade dele aqui nesse planeta, nessa oportunidade dele aqui nesse planeta, tem que ter uma razão. Vamos descobrir isso depois. Ele tem 4 anos. Imagina ele adulto, o que ele não pode se tornar? E ele pode esquecer, sabe? Ele pode esquecer tudo isso também. E esse mesmo talento ser usado para outra coisa importante. Mas isso é com Deus. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas o mais importante é que ele tem uma lembrança boa de uma outra vida dele, que ele sabe tocar piano. Sabe lá se ele foi artista ou só aprendeu a tocar piano numa outra oportunidade sem sequer ter dado um show para ninguém. Na outra vida, nessa vida voltou com os talentos dele. Por que razão? Aí é com Deus. Mas vamos terminar aqui rapidinho. Como exemplo, somente tem alguma. Tá. Muitas religiões que têm suas raízes em um passado distante, se não mudaram pela força do progresso, deverão caducar e desaparecer. Como exemplo, observemos o politeísmo. Ele somente tem alguma sustentação nos seus velhos componentes e nas religiões que receberam seus enxertos, mas as demais aceitam somente um Deus, único e verdadeiro. Aos judeus devemos uma segurança doutrinária de uma só luz que comanda todas as outras. Os chamados deuses não morreram. Eles são os agentes do verdadeiro Deus que por eles opera em todos os lugares da criação, que a gente acabou de falar sobre isso aqui agora. Não pensemos que o homem atual e mesmo os espiritualistas já dominam toda a verdade. Não, eles estão longe de saber mais à frente coisas que somente os espíritos sublimados conhecem. Somente o tempo e o estudo trarão o conhecimento, porque a maturidade fornece meios para que o homem possa suportar mais luz em seus caminhos. Aí volta lá no início do que eu estava falando. Venham estudar, venham aprender mais. Não é só vir aqui na Casa Espírita no domingo ou na terça para poder ouvir isso aqui e acabou. Aí só domingo que vem a gente volta. Não, procura o Livro dos Espíritos, dá uma lida, dá uma estudada. Dá uma lida não, dá uma estudada, porque o Livro dos Espíritos é bem dividido. Você pode pegar partes por partes e estudá-lo, você vai aprender. Vai aprender muita coisa. Dúvidas, tragam aqui, porque a verdade, nós não somos dono dela. A gente não conhece a verdade. A gente está aprendendo a conhecê-la. Que a verdade, gente, no mundo divino, ela é gigantesca. Ela é uma coisa que nós não temos condições de assimilar, assim, só de olhar e falar, não, agora eu entendi. Não, não entende. Você vai se perder. Então tem que ser aos poucos, só para você ver como é que Deus é misericordioso e pai. Que eu chamo Deus de pai, um pai. Pai carinhoso. Traz aos poucos as medidas. Igual agora mesmo, meu tempo acabou. Eu já não posso falar mais sobre isso. Entendeu? Pois é. Entendeu? E eu pensei que ia fazer a segunda pergunta e não deu. Você está entendendo? É pouco. É muito pouco. Igual vir aqui estudar na segunda-feira, é pouco. É muito pouco tempo.
Para mim, então, a minha turma, então, o meu curso é muito grande, é muito longo, os capítulos são enormes. Então, eu já falei para a galera, falar que de bolha você tem em casa. Para na hora que você chegar aqui, você já chegar só com dúvidas. Entendeu? Não ter que eu ter que ler tudo isso aqui para vocês entenderem, que 2 horas só, ou 2 horas, whatever, o tempo que a gente... 2 horas mesmo, né? De 7 às 9, isso. 2 horas só, não dá. Não dá. E graças a Deus. Porque se fosse tudo de uma vez, a gente não entenderia, a gente se perderia. Então o segredo é exatamente isso, ir pegando aos poucos, ir praticando aos poucos, igual tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui sobre caridade, sobre tudo o que a doutrina dos Espíritos tem nos ensinado, é só para nos fazer com que nós comecemos a trabalhar a nossa evolução, continuar trabalhando a nossa evolução. Eu espero que o que eu tenha dito sobre isso aqui, sobre politeísmo, seja suficiente para incentivá-los a aparecer, para estudar. Porque eu tenho certeza que a Lumina está vindo aí com o Evangelho para falar mais coisas para vocês a respeito disso, porque não foi ela que preparou, ela se preparou. Assim como eu me preparei, assim como a Aline também se preparou. Mas o trabalho aqui foi preparado pela espiritualidade. E eles conduzem a mim, como conduziram a Aline, e vão conduzir ela a fazer um evangelho. E eu espero que ele toque profundamente no coração de vocês e vocês voltem com a intenção de aprender mais e mais, porque nós somos deuses. Mas a gente precisa trabalhar como um Deus. Tá bom, gente? Bom domingo para todo mundo. A Lu vai fazer o evangelho para nós. Bom dia, gente. Vamos lá. Tô com a voz meio alterada. Obrigada. Então, me desculpem. Então, vamos lá, né? Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante, porque quando eu abri a lição ontem, tem vezes que a gente abre já desde o início e fala, nossa, tá batendo em tudo, né? Dessa vez, não. Eu fiquei até... Consegui achar os pontos de conexão, mas hoje demorou mais com essa lição, porque capítulo 14 saiu para a gente. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Então, item 3 do capítulo 14. Então, vamos começar estudando o capítulo, depois eu vou tentar... expressar para vocês como que eu consegui fazer alguma conexão com tudo que a gente está ouvindo hoje. E tem a ver, claro que tem, igual ela falou, sempre tem. Mas, né, a espiritualidade quer que a gente escute sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. O que essa passagem fala? Vou ler um pedacinho, a gente comenta a respeito, estuda aqui. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um corolário, que quer dizer coroa de flores, da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Então, o que ele está dizendo aqui até agora? Que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, não só com amor, mas o que a gente deve acrescentar a esse amor? A gente tem que respeitar, a gente tem que perceber as necessidades dos nossos pais, a gente tem que dar mais do que muitas vezes eles aparentemente precisam. E aqui ele fala, ainda mais àqueles que muitas vezes não são os nossos pais biológicos, mas nos criaram como filhos. Esses ainda mais mérito têm. Porque, entre aspas, aqui diz, né, não é obrigatório para eles o devotamento. Mas uma vez que você abraça aqueles como seus filhos, mesmo que não foi dado a você biologicamente,
você tem mais mérito, né? Você está criando um filho que você nem gerou, muitas vezes. Então, tá. Aí ele fala entra aqui com uma frase: Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Bom, aí a gente, como espírita, já fica assim, né? Eu já fiquei inquieta ali na minha cadeira, porque Deus pune com rigor. Nós que estudamos o espiritismo, não é que a gente não acredita nessa frase, mas essa frase cai meio que desconcertada pra gente, né? Deus pune com rigor aquele que infringe esse mandamento. Por que essa frase não cai bem pra gente? Essa frase não cai bem pra gente porque a gente sabe que Deus é todo amor. Deus é pai e ele nos ama. Eu que sou mãe, falha, humana, espírito ainda em escala infantil de evolução, criança espiritual, não puno meus filhos com rigor. O máximo de rigor que eu posso punir meus filhos, hoje em dia, é ficar sem telefone 2 dias. Para eles pode realmente parecer, né, um rigor, punição pior das galáxias. Mas a gente sabe que nada mais é do que a gente estar ajustando alguma coisa para que ele aprenda alguma coisa com aquilo e não repita aquela falha, o que quer que seja. Então, quando a gente lê Deus pune com rigor essa violação, né, de não honrar o seu pai e sua mãe, a gente está entendendo o quê? A gente está entendendo que se eu não honro meu pai e minha mãe, se eu não os amo, eu não dou aos meus pais, principalmente aqui no capítulo ele fala mais para frente, na velhice, quando eles mais precisam da gente, se eu não estou dando o que os meus pais precisam, mesmo sem os meus pais me pedirem, porque muitas vezes eles não vão pedir, mas se eu não estou honrando meu pai e minha mãe, eu estou infringindo essa lei. E Deus pune com rigor. Quer dizer que eu vou ter uma consequência daquilo lá na frente. Não é Deus me punindo, mas é ação e reação. É a consequência da minha ação. Lá na frente, vai doer. Porque a gente sabe que a gente não vive uma vez só. Então, eu posso nascer com pais, com filhos na próxima reencarnação, ou até nessa, que vão fazer muitas vezes pior comigo. É Deus me punindo? Não. É parte da justiça divina. Faz parte de como Deus nos permite crescer, de como Deus nos permite aprender. Ele não está nos castigando, não é Deus pegando aqui, né, e castigando. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. E também me fez pensar sobre os erros de tradução, né, da Bíblia. Não diria erros, porque eu fui procurar na internet sobre... Isso aqui está falando em Mateus, capítulo 15 em Mateus, que fala dessa passagem de honrar pai e mãe. Então, eu fui na Bíblia online. E na mesma website tem 2 versões. Mateus 15, Almeida Revista corrigida em 2009. Essa passagem começa assim, olha, só para vocês terem uma ideia de como que a gente tem... E aí começou a vir o que o Wallace falou aqui, aí começou a fazer tudo sentido para mim das conexões. A gente tem que ter a mente muito aberta. A gente tem que estar lendo e aprendendo essas coisas com o coração aberto. A gente não pode simplesmente jogar fora esse evangelho segundo o Espiritismo, porque ele fala que Deus pune profundamente aquele que violenta essa lei, ou viola essa lei. Por quê? Porque a gente tem que entender além daquilo que a gente está lendo. Como Deus, como o Wallace falou, Deus é muito grande, a divindade é muito grande, a gente não tem a gente não consegue compreender nem 1% dentro da nossa limitação. Então, o que eu estou lendo aqui é uma verdade 100%? É uma verdade 100%. Mas eu a compreendo dessa forma? Não. Eu sou extremamente limitada. Então, aqui, na Bíblia, essas comparações que eu fiz da Bíblia, no Mateus 15, Almeida Revista. A tradição dos anciãos. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo...
A outra aqui é a Mateus 15, nova versão internacional. Essa mesma frase que eu li já alterou. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Já modificaram um pouquinho. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? A outra já fala assim. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Ok. Ele, porém, respondendo... Não. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? A outra fala. A outra só fala, pois não lavam as mãos antes de comer. Deu uma reduzida boa. Ele continua, e aqui ele está falando, eu vou entrar um pouquinho a respeito do que ele está falando, mas dentro de duas tradições próximas, porque uma é de 2009, uma é, não sei, acho que 10 anos depois, olha o tanto de coisa que a versão mais nova acha-se no direito de cortar e no direito de reduzir. E no direito de... A população hoje entende melhor dessa forma. E pode ser, realmente. Mas isso é da perspectiva da pessoa que está fazendo a tradução. E dentro desse quarto aqui mesmo, agora, hoje, nós temos várias perspectivas diferentes. No final dessa reunião, se eu perguntasse para cada um de vocês o que você entendeu, o ponto, em uma frase, o que foi que você retirou daqui hoje, a gente teria, com certeza, mais de 20 respostas diferentes. Com certeza. Por quê? Porque cada um tem uma perspectiva diferente. Então, se eu estou fazendo uma tradução nova, se eu estou fazendo uma revisão de um livro, se eu estou fazendo uma revisão da Bíblia, eu vou alterá-la de acordo com a minha perspectiva, porque eu acho que isso hoje faz mais sentido para a população. Porém, qual foi a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus está sendo alterada junto com isso? Depende. Eu estou lendo aquilo de mente aberta? Eu estou tentando pegar a essência da mensagem ou eu estou me prendendo só aquelas palavras e aquilo ali e sigo ao pé da letra e não faz sentido, esse livro eu não gosto, jogo fora? A gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que ter o coração aberto quando a gente está lendo essas mensagens. Porque vai muito além de nós, vai muito além da nossa perspectiva. Nada mais é do que a nossa perspectiva. Quando a gente lê alguma coisa, quando a gente tenta interpretar alguma coisa, é o meu ponto de vista. E por isso que aqui a gente vem expor para vocês o que a gente leu, o que a gente está pegando de essência dessa lição, mas se você fosse ler esse mesmo capítulo, talvez você tivesse alguma coisa diferente para vir aqui expor. E é muito interessante, eu estava tendo até uma conversa anteontem com a minha filha, de 17 anos, e ela estava falando sobre o termo cisgender, que em inglês é o oposto de transgender, né? Então, tem transgender, que é um termo relativamente novo no vocabulário, em termos de vocabulário, de palavra. Cisgender é mais novo ainda. E a minha filha falou assim, eu não gosto quando as pessoas me chamam de cisgender. Falei, mas cisgender, pelo que eu estou entendendo, porque eu sou leiga no assunto, é um termo novo e eu nunca estudei muito a respeito, mas cisgender nada mais é do que o oposto de transgender. Então, se você não fez uma como que fala? Transição de gênero, né? Sexual, você é cisgender. Quer dizer que você é mulher, se reconhece como mulher, nunca fez transição e é isso mesmo. Então, por que só não me chama de mulher? Ela falou. Eu falei, é porque eles devem ter achado a necessidade de criar uma palavra que seja nem homem nem mulher, ou seja, neutra, para se referir ao oposto de transgênero. Ela, não, isso não faz o menor sentido, eu acho isso muito ofensivo. Eu falei, não, eu acho que você está sendo cabeça fechada com relação a isso, porque qual o problema de uma palavra que está se referindo a uma coisa que você é, porque se você não é transgênero, você é cisgender, e não entendo. Ela falou assim, eu acho que não precisa desse monte de palavra nova. Eu falei, olha,
a gente tem que ser mente aberta para essas coisas. Se a gente sabe de as minorias, né, pessoas que muitas vezes foram reprimidas durante muitos anos e que hoje em dia estão brigando pela igualdade, hoje em dia existem palavras novas que permitem que essas pessoas possam, muitas vezes, ter direitos iguais ou serem referidas de formas iguais e menos pejorativas. Por que a gente tem que se opor a isso? Aí fui eu, com a minha, né? Eu falo com ela, Sofia, a gente tem que ter mente de cientista, a gente não pode ser com mente fechada. É o que eu acredito, é o que eu quero ser. E aí fui eu lá com a minha mente de cientista, depois que a nossa conversa ficou meio aquecida, de uns 15 minutos, ela não concordava comigo de jeito nenhum, e eu fui embora estudar mais sobre a palavra cisgender. E eu li na internet, por que as pessoas se ofendem quando alguém te chama de cisgender? E aí as pessoas responderam o seguinte: as pessoas se ofendem quando alguém te chama de cisgender são as pessoas que usam transgender com aspecto ofensivo. Então, se você usa a palavra transgender com a intenção e você acha que tem algo ofensivo naquilo, você vai se ofender das pessoas te chamarem de cisgender, ou seja, preconceito. Então, se você é uma pessoa preconceituosa, você vai se ofender das pessoas te chamarem de cisgender, porque para criar um tema novo, um termo novo para falar que eu sou do mesmo sexo que eu nunca mudei. Ela falou assim, isso nem é um termo médico, isso nem está no dicionário. Aí depois fui eu vi lá, já está no dicionário desde 2015, no Oxford Dictionary, desde 2015. É um termo que os médicos usam para se referirem sem ser ofensivo a ninguém. Então, eu falei, olha, as suas informações estão muito TikTok. É só essas news de TikTok. A gente tem que expandir, a gente tem que ler mais, a gente tem que ler de outras fontes. A gente não pode ler só das nossas fontes que a gente acha que são confiáveis. Porque as fontes que a gente acha que são confiáveis podem estar querendo guiar a nossa mente para uma certa resposta. E eu, particularmente, sou muito contra isso. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que ouvir informações de várias... para eu tirar a minha própria dedução. Para eu tirar a minha própria conclusão. Não vou deixar um canal de televisão ditar o que eu acho sobre tal pessoa. Eu vou fazer a minha própria investigação. E eu tento falar isso para ela, né? Para os meus filhos. E ela fica meio assim e tal. Só sei que ainda não toquei de novo no assunto do cisgender para falar com ela o que eu achei. Mas é isso. Voltando aqui para o nosso estudo, é isso. Por que se opor a coisas que muitas vezes são novas, a gente ainda não conhece? Claro que nós temos que ter a mente e perceber o que é certo, o que é certo, o que é errado, e nos posicionar de acordo com aquilo. Mas a gente não tem que se opor só porque, sei lá, o meu canal de TikTok falou que isso é errado. Não sei. A gente tem que ter a mente aberta. A gente lendo um livro desse, um Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente somos todos espíritas aqui, sabemos que Deus não pune, e no Evangelho a gente lê a seguinte frase: Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. O que isso está querendo nos dizer? Olha, você pode até... você tem o livre-arbítrio. Você pode infringir a lei que você quiser, mas essa aqui Deus pune com rigor. Para mim, isso quer dizer, tipo assim, essa aqui eu tenho que prestar mais atenção para eu não infringir, porque a minha consequência lá na frente vai ser bem dolorosa. Para mim é isso. Então, o que eu estou fazendo com relação a isso? O Evangelho vem nos esclarecer. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, os nossos pais, quando a gente era pequenininho, eles deram pra gente tudo que a gente precisava pra gente estar aqui hoje. E até aqui na frente ele fala: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Então, aos pais que não dão aos filhos o básico que eles precisariam ou precisam,
de comida, de agasalho, de amor, de atenção, de carinho, de compreensão, de levar né, fazer possível para que os meninos estudem. Esses pais estão infringindo as leis divinas, com certeza. Mas eles serão punidos por Deus. De novo, voltando aqui aos punidos. A consequência deles virá. Eles vão sofrer com isso no futuro, com certeza. Sem ninguém precisar fazer nada. A própria consciência. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe. A nossa própria consciência nos chama ali. A gente sofre com aquilo. E muitas vezes a gente sofre muito. Sozinhos. Eu e minha mente. Estou sofrendo muito com isso. Com certas coisas que a gente faz. Então, os pais que não são aquilo que deveriam ser, não cabe aos filhos querer, cobrar dos pais aquilo na velhice. Porque meus pais não me deram o que eu precisava, eu não vou dar para eles o que eles precisam. Deixa eles lá morrendo de fome, morrendo o que quer que seja. De frio, não sei. Não. Eu vou dar aos meus pais aquilo que meus pais precisam. Independente se minha mãe e meu pai não foram bons pais, dentro, né, do esperado. Porque é a Deus que cabe, a espiritualidade sabe o que vai acontecer com aquele espírito depois, não é a mim. Então é o que a gente ouve na Bíblia, né? Assim, o escândalo há de acontecer, mas ai daquele que o causar. Porque tudo que é negativo vai acontecer. Existem várias pessoas para fazê-lo. Mas a gente começa a estudar isso, a gente sabe que a gente tem a escolha. Eu posso escolher fazer melhor. Eu devo escolher fazer melhor. Uma vez que eu sei das consequências, uma vez que eu sei da lei de ação e reação, uma vez que eu sei da justiça divina, eu devo escolher fazer melhor. E não só com os pais, né? Porque como o Alice falou, não é porque o meu pai e a minha mãe são meu pai e minha mãe nessa vida, que na vida espiritual eles sempre foram meu pai e minha mãe. Né? A gente sabe que no plano espiritual, a família espiritual é muito mais ampla, os laços são muito mais fortes, e a pessoa, o espírito que eu considero realmente como uma mãe na vida espiritual, pode não ser minha mãe nessa vida. Pode ser uma irmã, inclusive. Pode ser uma tia. Muitas vezes a gente acha que é do sentimento mais próximo de uma tia do que de uma mãe. Então, a família espiritual não necessariamente é essa que a gente está vendo aqui, na família carnal. Então, o que quer dizer eu honrar o meu pai e a minha mãe nessa vida, mesmo sabendo que eles não são necessariamente meu pai e minha mãe espiritualmente falando? Amar ao próximo. Meu pai e minha mãe nessa vida são o meu próximo. Porém, eles requerem um pouco mais de atenção, um pouco mais de amor, que eles se dispuseram a me receber como filho. Eles se dispuseram a me ter, me receber, me criar, me alimentar, porque a gente sabe que muitas vezes os pais podem não ter sido os melhores, mas eu acredito que na maioria das vezes, os nossos pais nos dão tudo aquilo que a gente precisa para crescer, ser um adulto saudável, a maioria das vezes. Claro que nem sempre, mas a maioria das vezes. Se eu estou aqui hoje, eu posso olhar, nossa, teve várias vezes que meus pais fizeram coisas, meu Deus. Mas sempre tive tudo que eu precisei, nunca fui maltratada, sempre tive no meu lar carinho, amor e tudo que eu precisava. As coisas que a gente reflete e fica assim, são coisas de adolescente que você esperava, né, que poderia ter sido melhor, mas não necessariamente abuso, não nada. Então a gente está aqui hoje e a gente é hoje o que a gente é por causa dos nossos pais. E se eu tivesse pais assim assado, talvez eu seria uma pessoa muito melhor, ou talvez uma pessoa muito pior. Né? E a gente sabe que também o que eu carrego dentro de mim, as minhas virtudes, as minhas vicissitudes, elas vão ser as mesmas, independente dos pais que eu tenho. Cabe a mim exercitar e querer correr atrás de ser um espírito melhor. Não é ficar achando que eu tenho, eu deveria ter nascido num berço espírita.
onde os meus pais já eram espíritas, meus avós já eram espíritas, eu estaria no centro espírita desde que eu nasci. Não foi o caso na minha casa, eu não tive pais espíritas, mas eu pensando que talvez se eu tivesse nascido num lugar assim, eu fosse uma pessoa mais espiritualizada hoje. Provavelmente não. Porque senão, se essa fosse a intenção de Deus, eu teria nascido numa família daquela forma. Se fosse me beneficiar mais, eu teria nascido numa família diferente. Quem sou eu para achar que a família que eu nasci é errada? Quem sou eu para achar que eu nasci na família errada? Isso quer dizer que eu estou duvidando da perfeição de Deus? Quer dizer isso. Se eu acho que eu nasci na família errada, se eu acho que Deus me mandou os filhos errados, os irmãos errados, eu estou duvidando da perfeição divina. Olha como a gente, né, às vezes não faz essa reflexão. A gente muitas vezes deixa as dores do momento ou as reflexões mais superficiais tomarem conta e a gente não para perceber. Simples assim. A espiritualidade que cuida do nosso plano reencarnatório, ela é muito mais avançada espiritualmente do que nós. Eles sabem a família na qual eu preciso reencarnar. Eles sabem todas as pessoas que eu preciso ter ao meu redor para que eu possa ser melhor do que eu era antes, para que eu possa desencarnar nessa vida melhor do que eu reencarnei. Mas eu tenho livre-arbítrio, então, né, não é uma coisa... Mas eles estão encaixando num lugar, num solo fértil, numa família onde, se eu fizer a minha parte, eu estarei melhor, eu serei melhor. Eu vou crescer. Então, a gente não tem que ficar achando que a gente está no lugar errado, na família errada. Não. A gente tem que pegar o que a gente tem hoje, abrir a mente, tirar a essência do que está sendo passado para mim, pegar aquela leveza e tentar fazer o melhor com aquilo. Muitas vezes é simples, só que a gente complica, né? A gente gosta de complicar as coisas. A gente gosta de ficar tentando achar e ver coisas além, e a gente muitas vezes não age, a gente se paralisa, porque a gente não está vendo mais, ou a gente não está entendendo mais, ou a gente gostaria de poder ser mais, ou fazer mais, a gente não faz nada. E aí a gente se paralisa. E ao invés de... Eu sempre falo isso aqui. A nossa missão na vida não é necessariamente uma coisa assim gigante que está esperando a gente lá na frente, achar para conseguir fazê-la. Não. É quando a gente acorda de manhã, a gente conseguir dar um sorriso para quem está ali do nosso lado, é a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer em casa, se a gente tem filhos, conseguir fazer o que a gente precisa fazer para eles ali, ir trabalhar, lidar com pessoas extremamente difíceis muitas vezes no trabalho e ainda assim conseguir muitas vezes dar um sorriso para elas, porque às vezes elas estão precisando muito. Chegar no final do dia, ver onde eu poderia ter feito melhor. Falar, não, hoje eu acho que eu consegui fazer o meu melhor em tudo. Cumpriu a sua missão. E são aquelas pequenas missões diárias que vão fazer a gente um Jesus um dia, gente. A gente não vai ser, porque a gente sabe, Deus nos criou para ser espíritos perfeitos como Jesus um dia. A gente sabe que a gente ainda está aqui embaixo, mas a gente está caminhando, a gente já não é mais espírito primitivo. O Wallace fala sempre isso aqui. A gente já caminhou, a gente não é mais espírito primitivo. Tem espírito primitivo. A gente estava outro dia fazendo uma pesquisa lá em casa sobre o lugar mais perigoso do planeta. E é uma ilha, claro que eu esqueci, é uma ilha, não sei se é do lado da África. Hoje em dia a população está bem reduzida, menos de 100, essa população indígena dessa ilha. Mas eles são canibais, eles matam qualquer pessoa que chega perto da ilha, nunca ninguém conseguiu sobreviver. Então ninguém vai lá. Esqueci o nome da ilha, depois vocês olhem, o lugar mais perigoso do mundo. São espíritos primitivos, que estão em fase de evolução. Então, a gente sabe que aqui no planeta Terra, mundo de provas e expiações. Então, os espíritos aqui são todos mais ou menos iguais. Porém, ainda existe um grau de diferença entre os mais avançados da Terra e os menos avançados na Terra. E todo mundo que está ali in between. Então, esses espíritos primitivos são ali o que estão na parte de baixo. Mas se você comparar com o planeta primitivo, eles já estão no top dos primitivos. Por isso que eles estão aqui. Então, é assim que funciona. O processo evolutivo é assim que funciona.
Mas nós já não somos mais assim. Se chegar alguém lá na sua casa, você não vai... Espero que não, né? Você não vai chegar com um revólver na janela matando. Ainda tem, infelizmente. Mas você não vai chegar atirando em qualquer pessoa que chega na sua casa por nada. Eu espero. Aqui eu acho que ninguém faria isso. Então, a gente sabe que é assim que funciona o processo evolutivo. Então, se eu cumprir a minha missão todos os dias, as minhas pequenas missões diárias, aquelas que parecem bobas, mas são as que fazem a maior diferença, a gente vai estar ok. E tentar simplificar, tentar pegar a essência maior, tentar tirar o que tem de bom e deixar o que não serve para lá. Deixar o que não serve para lá. Então é isso. O evangelho de hoje, honrai vosso pai e vossa mãe. Eu acho que a lição para mim de hoje, conectando os pontos entre a lição de abertura, o livro dos Espíritos e o evangelho, é isso, é a gente perceber que a verdade divina vai muito além do que eu consigo compreender. Então eu tenho que estar aberto a diferentes perspectivas, a diferentes pontos de vista, porque a minha não é a verdade absoluta. Está longe de ser. Por mais que nós já saibamos o que é certo, o que é errado, de acordo com a lei divina, a gente já sabe. É bem básico o nosso conhecimento da verdade, o nosso entendimento da verdade. Lendo a Bíblia aqui, eu comecei a ler para vocês a diferença gigantesca de interpretação de texto, de uma Bíblia que foi deixada para a gente pelos apóstolos de Jesus há 2000 anos. Então, a gente tem que pegar a essência maior disso e tentar fazer sentido, porque Jesus não veio aqui deixar algumas palavras para a gente que não fazem sentido. A gente é que ainda não consegue entender. Mas a gente está cada dia mais... Está fazendo mais sentido para a gente a cada dia que passa. Isso. Então, é muita coisa. Então, eu acho que para mim foi o que eu tirei dessa manhã de domingo. Que nós possamos refletir. E vamos, então, agora fazer a nossa prece para depois passar para o passe. Convido a todos que queiram fechar os olhos, elevar o pensamento e o coração ao nosso Pai maior, ao nosso querido irmão Jesus, aos amigos espirituais que estão sempre nos guiando, nos auxiliando, nos intuindo. Agradecemos, Pai, imensamente por essa manhã de aprendizado, pelo sol, pela vida. Pedimos humildemente que o Senhor nos abençoe com humildade nessa semana, com paciência, tolerância, para que possamos cumprir as nossas missões diárias da melhor maneira possível, para que possamos ter pequenos sucessos diários, para que possamos dormir todas as noites bem, seguros de que fizemos o melhor possível diante dos seus olhos, Pai. Nos dê força, nos abençoe, nos guie, que assim seja.